E a vida, e a vida o que é, diga lá, meu irmão. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Eu sei que a vida devia ser bem melhor e será, mas isso não impede que eu repita. É bonita, é bonita e é bonita. A beleza da vida é ter com quem contar. Há 170 anos você conta com a gente. E Pernambuco também. Se depender desse laço, a vida há de ser bem melhor. E será. Real Hospital Português. 170 anos. Confiança para toda a vida. Boa noite, internautas e telespectadores da TV Nova Nordeste. O meu convidado de hoje é o Dr. Durval Ribas, médico nutrólogo, presidente da Associação Brasileira de Nutrologia, ABRAM, com sólida carreira em medicina baseada em evidências. Ele atua intensamente na prevenção e tratamento da obesidade, síndromes metabólicas e doenças crônicas, além de ser autor e professor. O programa Ana Cláudia Torp Entrevista está começando agora. Muito se falam nas canetas emagrecedoras. Sabemos que, na maioria, são canetas para controle do diabetes, que também servem para emagrecer. Mas o uso dessas canetas começou a ficar indiscriminado. E para falar sobre estas questões, nós convidamos o Dr. Durval Ribas, que é médico nutrólogo, presidente da Associação Brasileira de Nutrologia, ABRAM. Boa noite, doutor Durval. Seja muito bem-vindo. Muito boa noite, Ana Cláudia, boa noite a todos aí que nos assistem. É um prazer, uma honra estar aqui com vocês e justamente com o intuito, né, de divulgar verdades científicas a respeito dessas, entre aspas, canetas emagrecedoras, que virou uma febre, que virou uma pandemia. Quer dizer, nós temos a pandemia da obesidade e agora temos a pandemia das canetas emagrecedoras. Não é mesmo, Ana Cláudia? Perfeitamente, doutor Durval. Doutor Durval, a honra é sempre nossa, viu? Muito grata por conceder essa entrevista. E eu quero começar fazendo a seguinte pergunta: o que são as canetas emagrecedoras, entre aspas, e como elas agem no cérebro e no intestino para reduzir o apetite? Bem, as canetas emagrecedoras, ela é um avanço tecnológico fantástico no tratamento da obesidade. Mas, na verdade, elas foram desenvolvidas especificamente para o tratamento do diabetes. Por quê? Porque esses medicamentos, a gente chama de que eles são agonistas incretínicos, ou seja, eles são agonistas de hormônios que nós temos no intestino. Um chama GLP-1 e o outro chama GIP, que é um nome aí um pouco complicado, né? Mas, enfim, os dois, tanto o GLP-1 quanto o GIP, eles são hormônios que são liberados quando nós ingerimos um determinado alimento. Só que esses hormônios, eles ficam liberados na corrente sanguínea durante 2, 3 minutos, fazendo lá suas ações metabólicas. Mas o que é que se descobriu? Através de tecnologia, através de chamado técnicas de DNA recombinante, ao invés desses hormônios ficarem agindo 1, 2, 3 minutos, eles ficam 13 horas, ficam 165 horas. E aí sim Uau. eles têm um efeito fantástico,
quer seja com relação à diabetes, portanto, reduzindo a glicemia, mas também favorece a redução do peso corporal, porque eles têm essa ação na saciedade, né? Ou seja, as pessoas comem com pouco, ficam saciados. É basicamente isso, né? Quer dizer, as canetas emagrecedoras nada mais são do que agentes farmacológicos que estimulam a liberação desses hormônios por um período mais prolongado. E é importante que a gente diga que esses hormônios, eles têm receptores no intestino e receptores no cérebro. E no cérebro, na região que a gente chama de núcleo arqueado, é onde ficam os receptores para a fome e para a saciedade. É como se eles inibem aquilo que dá fome e estimulam aquilo que dá saciedade. Então, esse é o mecanismo básico, né, desses chamados agonistas incretínicos, tá certo? Que são a tal das canetas emagrecedoras. Agora, doutor Durval, quais são as diferenças práticas entre a semaglutida, a tirzepatida e a liraglutida, né? Que é um efeito de perda de peso? Qual é a diferença entre elas? Não, a liraglutida foi o primeiro agonista, né, de GLP-1. E ela você tem que tomar essa injeção todos os dias, porque o período de ação é de 13 horas, 14 horas, 15 horas. Deixa eu te perguntar, é a antiga Victoza? Antiga Victoza Saxenda. Perfeito. Ok, esse é o primeiro. Agora, depois, eles perceberam que o ideal seria tentar fazer um medicamento que tivesse um efeito mais prolongado, que pudesse, ao invés de tomar todos os dias injeções, que não é todo mundo que gosta de tomar todos os dias injeções, então vamos tomar uma vez por semana. E aí veio, então, a semaglutida e também a tirzepatida, que são medicamentos agonistas incretínicos e que têm esse efeito. A semaglutida, ela atua em um hormônio só, que chama GLP-1. Só para esclarecer o pessoal de casa, doutor Durval, eu sei que você só fala o nome científico, mas eu vou falar para o pessoal entender. A semaglutida é o Ozempic e o Wegovy, ok? Corretíssimo. Isso e mesmo. A tirzepatida é o Mounjaro. Mounjaro, isso. Perfeito. Ou o Zepbound lá nos Estados Unidos. Perfeito. Então, ou seja, a liraglutida, que é o Victoza Saxenda, é 13 horas. Todos os dias, uma injeção. Semaglutida, Ozempic, Wegovy, é uma injeção uma vez por semana. Tem um período de ação de mais de 160 horas. Atua em um hormônio só, que se chama GLP-1. E mais recentemente, que é o Mounjaro, esse, que é a tirzepatida, também é uma vez por semana e atua em 2 hormônios, um chama GLP-1, o outro chama GIP. GLP-1, só para quem não está aí acostumado, é um hormônio que a gente chama de peptídeo similar ao glucagon. E o GIP também é um hormônio que nós chamamos de polipeptídeo insulinotrópico glicose dependente. São nomes aí um pouquinho complicados, mas a gente fala GLP-1 e GIP, ou seja, são hormônios liberados no intestino, cuja função é estimular a saciedade, ou seja, a pessoa come, com pouco fica saciado, e evidentemente inibir a fome. Bom, então, doutor Durval, vamos fazer um breve intervalinho, mas voltamos já já. E você que está em casa, não sai daí, rapidinho. E a vida o que é, diga lá, meu irmão. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz.
vida devia ser bem melhor e será, mas isso não impede que eu repita. É bonita e é bonita. A beleza da vida é ter com quem contar. Há 170 anos você conta com a gente. E Pernambuco também. Se depender desse laço, a vida há de ser bem melhor. E será. Real Hospital Português. 170 anos. Confiança para toda a vida. Voltamos agora com o meu convidado de hoje, o Dr. Durval Ribas, médico nutrólogo, presidente da Associação Brasileira de Nutrologia, ABRAN, e também especialista em obesidade, tratamento de síndromes metabólicas e doenças crônicas, além de autor e professor. Doutor Durval, a gente estava falando da mudança de período de atuação das canetas. Isso representou um ganho muito grande para a qualidade de vida do diabético tipo 2, não é verdade? Ah, sem dúvida alguma, né? Porque é sempre bom a gente lembrar que esses medicamentos, eles foram descobertos com a finalidade de melhorar o diabetes, de reduzir o açúcar no sangue, a glicemia. Mas aí se percebeu que essas pessoas que faziam uso desses medicamentos começaram a perder peso. E hoje a gente tem até uma outra visão, né? Parece que eles foram desenvolvidos só e somente para a obesidade, quando na verdade, inicialmente, eles foram desenvolvidos no tratamento de pacientes impactados por diabetes tipo 2. Isso é uma realidade. Mas, evidentemente, que o grande número de pacientes diabetes tipo 2 são obesos. Esse é o grande lance, né? E que apresentam o que a gente chama de resistência insulínica. Então, a partir do momento que se começou a usar esses medicamentos com relação à glicemia, a redução do diabetes, a redução da glicemia sanguínea, perceberam que os pacientes perdiam peso. Então, juntou-se as duas coisas, o que foi muito interessante, não é mesmo? Sem dúvida. Agora eu quero lhe perguntar. Bom, como a gente sabe, é um medicamento com uma função que acabou ampliando essa sua função. Mas quem é que pode usar este medicamento e quem é que tem restrições para este medicamento? Quais são os riscos? O que acontece assim, todo medicamento, de uma maneira geral, a gente sempre, de certa forma, vai ler as bulas e lá está dizendo, ó, cuidado, crianças e adolescentes, assim como também cuidado, grávidas, né? Assim como também cuidado com pacientes que eventualmente tenham doenças do sistema nervoso muito grave, problemas emocionais muito sérios, né? Depressão, psicose maníaco-depressiva. Enfim, a maioria das bulas, de alguma forma, tem essa relação. No caso dos agonistas incretinos, no caso do Saxenda, do Victoza, do Ozempic, do Mounjaro, do Wegovy, as contraindicações. Bom, primeiro a indicação, quem tem um índice de massa corporal acima de 30 ou que tem um índice de massa corporal acima de 27 com alguma comorbidade. O que é o índice de massa corporal? É o peso dividido pela altura ao quadrado. É uma conta simples de fazer. Acima de 30, pode usar. Acima de 27, tem hipertensão, tem diabetes, tem colesterol alto, tem triglicerídeos, pode usar também. Então, essas são as indicações. Contraindicações, crianças, evidentemente, doenças mentais, de certa forma, graves. E o que é importante, quando a pessoa tem algum histórico familiar de câncer de tireoide. Olha, Existe uma célula que a gente chama célula C, é uma célula da tireoide e que, de certa forma, se relaciona a um hormônio que se chama calcitonina, que está relacionado com o metabolismo do cálcio. As pessoas que eventualmente
tiveram câncer medular da tireoide ou que têm histórico na família, alguns estudos mostraram que ratos roedores tiveram um aumento da frequência de câncer quando usaram essa substância, esses medicamentos, essas canetas emagrecedoras. Portanto, essas são contraindicações básicas. Portanto, não são muitas. Lógico que hoje todos nós falamos da tal da pancreatite, não é mesmo? Pois é, doutor. Aí começou um surto, né, de repente. Mas a gente tem que entender, primeiro, na Inglaterra tivemos 19 casos, né? E aqui no Brasil, até o momento, 6. Mas se nós... qual é o medicamento que não tem efeito colateral? Não existe. A AS tem, Novalgina tem, não é mesmo? Então, nós temos que entender também que existe uma massa de pessoas no mundo que está utilizando. E o que é importante? O monitoramento médico. Ou seja, hoje, lamentavelmente, a vizinha, a amiga, a cunhada está tomando, não é assim, Ana Cláudia? E aí Bem diz, olha, isso, doutor eu Durval. estou tomando, eu perdi peso, toma esse, toma aquele, toma não sei o quê. E é lógico, não tem monitoramento médico. Porque o monitoramento médico, ele vai avaliar exames laboratoriais que vão dar indícios. Opa, esse paciente não pode usar. Ou ele está usando, não pode. Ele vai poder ter, sim, desenvolver pancreatite ou câncer de medula. Enfim, é importante que a gente tenha esse monitoramento médico. Até porque, doutor, me corrija se eu estiver errada, mas quando se usa esses medicamentos, há naturalmente um aumento da taxa, né? Parece que a pessoa está perto de ter, mas pode não ter, é isso mesmo? A pancreatite? Isso. Sim, porque existe, só para entender de uma forma bem simples, né? O pâncreas, ele produz o que nós chamamos de suco pancreático. Então, o pâncreas, ele tem duas partes, uma parte que é endócrina e uma parte exócrina. A parte endócrina, vamos dizer, a parte mais de dentro, que se relaciona à produção de insulina, de glucagon. A parte exócrina é que produz enzimas, então, algumas enzimas digestivas. E essas enzimas, elas têm um ducto, têm um tubo que vai diretamente para o intestino. Se você obstruir esse ducto, esse pâncreas, essa secreção fica no pâncreas e vai provocar inflamação. Perfeito. E o que faz o agonista de GLP-1? Ele aumenta essa secreção. Ele aumenta a síntese, a produção dessas enzimas. E com isso, esse ducto, esse canal, né, esse tubo, ele fica obstruído. E com isso, o pâncreas fica inflamado. É uma explicação simples, mas só para entender. Bem clara, doutor. O pâncreas funciona dessa forma. Quer dizer que os agonistas incretínicos, o Saxenda, a liraglutida, o Ozempic, enfim, o Wegovy, o Mounjaro, todos eles podem favorecer e favorecem aumento dessas secreções. E aí, tem que haver monitoramento médico. Tem que estar atento, exames. Opa, começou a ter um pouquinho de aumento, né, das transaminases, que a gente chama, dessas enzimas hepáticas, da amilase. Não continue, senão você efetivamente vai ter pancreatite. Esse é o problema talvez mais sério que nós estejamos enfrentando, que é a falta de monitoramento médico. Perfeito. É um produto aí que está sendo utilizado sem efetivamente o monitoramento. Veja, é uma injeção e as pessoas tomam e sem prescrição médica, né? Eu acho que esse é um alerta à população que não é tão simples assim, não é mesmo? Verdade. A nossa saúde em primeiro lugar, não é mesmo, Ana Cláudia? Bom, doutor Durval, vou fazer mais um intervalinho. Gente, é rapidinho, tá muito bom, né? Mas a gente volta já já. E a vida
vida o que é, diga lá, meu irmão. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Eu sei que a vida devia ser bem melhor e será, mas isso não impede que eu repita. É bonita e é bonita. A beleza da vida é ter com quem contar. Há 170 anos você conta com a gente. E Pernambuco também. Se depender desse laço, a vida há de ser bem melhor. E será. Real Hospital Português. 170 anos. Confiança para toda a vida. Voltamos agora com o meu convidado de hoje, Dr. Durval Ribas, que é médico, nutrólogo e presidente da Associação Brasileira de Nutrologia, ABRAM. Dr. Durval, nós, no segundo bloco, estávamos falando do medicamento como realmente remédio do diabético, não como instrumento geral para conter o emagrecimento. E aí, nesse caso, eu lhe pergunto, para o diabético tipo 2, que usa essas canetas como remédio, ela pode ser uso contínuo e ela pode ser para o resto da vida? Como um medicamento, metformina, por exemplo? Sim, é uma boa colocação e boa pergunta, viu, Ana Cláudia? Porque eu acho importante aqueles que estão nos ouvindo entendam que o diabetes é uma doença crônica. Doença crônica requer tratamento crônico. Se o tratamento para, a doença recrudesce, ela volta, não é assim? Então, hipertensão arterial, pressão alta. Se o tratamento para, crise hipertensiva, a pressão sobe. Obesidade. Se a pessoa para, ela volta a ganhar peso. É importante essas colocações. Por quê? Porque essas doenças são crônicas, infelizmente. Então, no caso do diabetes, sem dúvida que esses pacientes, eles devem tomar sempre esses medicamentos. E é como eu falei, quer dizer, com monitoramento médico, não é mesmo? É muito comum hoje também, por incrível que pareça, a gente sempre dê um foco para o diabetes tipo 2. Mas o diabetes tipo 1, que é aquele insulino dependente efetivamente, os estudos mostraram que você reduz a insulina, a dose, as unidades de insulina que o paciente diabético toma, quando você também faz uso desses agonistas incretínicos, quando você também faz uso do Saxenda, da liraglutida, do Igov, do Monjaro. Que maravilha! Então, não é interessante? Muito. Veja onde vai chegando, né, os trabalhos científicos, a literatura médica vai evoluindo e vai mostrando os efeitos benéficos desses agonistas incretínicos, não é? A minha visão, inclusive, é que essa descoberta, eu acho que certamente é uma das maiores, se não for a desse século. É um avanço fantástico, maravilhoso, a descoberta desses hormônios incretínicos. Agora, doutor Durval, sabemos também de algumas novidades que vêm por aí, né? O FDA já aprovou o Igov 1.5, que é comprimido, né? Ele vem em comprimido, então daqui a pouco ele chega aqui no Brasil, e se fala muito que ele vem como uma dose de manutenção. Isso corresponde mesmo? Não, o que acontece é o seguinte, nós já temos no mercado o Ribelsus, né? Que é uma semaglutida e que tem até 15 miligramas, tá certo? Ok. Esse, o Igov, ele vai ter até 25 miligramas. Então, veja, qual que é a diferença? Eles é a mesma substância, é o mesmo princípio ativo,
é um medicamento via oral, normalmente toma-se de manhã, em jejum, Sim. só que o Wegovy, aparentemente, ele tem um efeito maior, justamente porque ele tem esse benefício maior relacionado a essa dose, essa posologia. Portanto, aqueles que eventualmente, primeiro, não querem tomar injeção uma vez por semana, segundo, que fizeram uso até do Rybelsus, né, mas que tiveram dificuldades, eles vão ter essa nova opção que é o Wegovy. E, portanto, é mais uma opção no mercado que nós teremos de um medicamento via oral que está, é bom lembrar, direcionado para diabetes, sim, mas que se trata os pacientes portadores de obesidade. Obesidade. E com muito bom resultado, diga-se de passagem, não é? Agora, doutor Durval, outra dúvida recorrente das pessoas é a questão da perda da massa magra. Como evitar isso? Boa colocação, Ana Cláudia. Esse é um mega desafio. Agora, é importante que a gente entenda. Todas as pessoas que perdem peso, perdem massa magra. A gente fala assim, se você perde peso, você não perde só gordura. A gente, às vezes, tem essa ideia. Vou dar um exemplo. Um paciente portador que fez cirurgia bariátrica. Sim. Ele perde peso, muito. Mas ele também perde vitaminas, ele também perde minerais, ele também perde massa magra, ele também perde proteínas, não é verdade? Então, existe uma proporção normal que é chamado 3:1. Você perde 3 quilos de gordura, 1 de massa magra. Isso é considerado normal. Tá. Mas os agonistas de GLP-1, eles provocam uma perda maior de massa magra. Não é 3:1, não. Por isso mesmo, veja a importância do monitoramento médico, né, Ana Sem Cláudia? dúvida, sem Ou dúvida. seja, esses pacientes têm que fazer uma reposição. Quer seja profilática, mas quer seja também durante o curso do tratamento dessa patologia. Então, eu acho importante, sim, que esses pacientes sejam monitorados. Há necessidade de usar suplementos, principalmente os suplementos hiperproteicos, né? Basicamente é isso. Além, lógico, de vitaminas, minerais, mas para isso nós temos que ter exames laboratoriais, exames bioquímicos. Caso contrário, como que nós vamos efetivamente detectar isso? Porque, veja, perder massa magra não é simples, não. Quando você perde massa magra, o seu sistema imunológico cai. Sim, Cai também. a resistência imunológica. É importante que a gente saiba disso, não é? E se for num paciente idoso, 1000 vezes pior. Porque aí ele pode ter a tal da sarcopenia, de repente ele cai, tem uma fratura, cirurgia, não é mesmo? Então, acho que é importante essas observações, viu? Doutor Durval, outra pergunta. Sabemos que, às vezes, as pessoas têm uma fase onde a perda de peso ela é travada, né? Que se chama do platô, né? O que fazer para sair? Porque, às vezes, as pessoas acham que tem que aumentar a dose, e não é bem assim, né, doutor Durval? Não é, mas olha, primeira frase que eu gostaria de dizer, Ana Cláudia, para quem está nos assistindo. Quem fala que é fácil perder peso é porque é magro. Quem fala que é fácil parar de fumar é porque não fuma. Por que eu quero dizer isso? Porque o obeso ele tem que ser acolhido. Sim, com carinho, com dedicação, com fraternidade e solidariedade. Porque o obeso é estigmatizado. Verdade. Todos nós sabemos disso, né? Verdade. Ninguém critica o paciente diabético. Não, é porque ele está diabético porque comeu muito açúcar. Não, mas o obeso é porque comeu muito e porque não tem atividade física. Essa que é a verdade. Então, a gente tem que entender esse lado do paciente portador da obesidade
porque ele tem que fazer um tratamento crônico. Só que se nós olharmos historicamente, desde a época dos homens da caverna, o ser humano não nasceu para gastar energia, e sim para segurar energia. Então, o nosso organismo, ele responde negativamente quando você perde peso. Ele não quer que você perde peso. Ele não quer que você perde peso. Tanto é que ele aumenta o hormônio que dá fome, que é a tal da grelina, e diminui o hormônio que tira a fome, que dá saciedade, que é o tal do PYY. Olha só que coisa interessante. Todos os estudos mostram isso, tá certo? Então, nós temos que entender que esses pacientes, nós temos que adaptar novos e novos medicamentos e juntar, né, associar. É muito difícil você tratar um paciente obeso só e somente só com um medicamento, monodroga. Sim. É muito difícil, você conhece, né, Ana Paula, Ana Cláudia, vários e vários pacientes portadores de diabetes que não tomam um só medicamento, toma 2, 3, 4, na verdade. Na Isso área de aí. obesidade, atingiu o platô, você tem que prescrever outros medicamentos, juntos. Quantos pacientes, eventualmente, são ansiosos, tensos, nervosos e têm fome compulsiva? Só o Monjaro não vai funcionar. Só o Ozempic não vai funcionar. Só o Wegovy não vai funcionar. Você tem que associar com outros medicamentos, não é mesmo? Doutor Durval Ribas, o pessoal que está nos assistindo em casa e tem interesse em saber um pouco mais através da Abram, saber qual médico está associado e habilitado a este tipo de tratamento, como é que pode fazê-lo? Olha, consulte o site da Abram, www.abram.org.br. Lá tem efetivamente a lista dos médicos nutrólogos ou do Conselho Federal de Medicina, onde lá tem os médicos que efetivamente são especialistas na área de nutrologia. Perfeito, doutor Durval. Olha, mais uma vez, é uma honra tê-lo aqui conosco. Muito grata pela sua entrevista. Foi muito esclarecedor. Muito obrigada. Eu que agradeço a você, Ana Cláudia, agradeço aí toda a sua produção e, logicamente, a todos que estão nos assistindo. Muito obrigado. Muito grata. E é isso aí, gente. A gente vai ficando por aqui hoje, mas você já sabe, você tem um encontro marcado aqui comigo no próximo sábado, TV Nova Nordeste, às 20 horas. Eu espero vocês. Um beijo e até lá.